Saúdo a você com a paz de Cristo. Muito bom dia. Essa quinta-feira, dia 2 de maio de 2024, e é uma alegria poder saudar cada um de vocês que assim, está me assistindo, especialmente os 640 inscritos que nós temos hoje em nosso canal. É uma alegria podermos compartilhar da palavra de Deus. Você sabe que esse canal tem apenas o objetivo compartilhar dessa boa palavra. Compartilhamos a leitura do Velho Testamento, do Novo Testamento. Parei nesse começo de ano, eu terminei o livro de Lucas e agora eu estou no livro de Atos, nessa viagem que estarei fazendo, junto com você, conhecendo um pouco da igreja primitiva, como tudo começou lá no dia de Pentecostes. E nessa leitura do livro de Atos eu quero assim incentivar você a continuar compartilhando, continuar dando seu like. Você que ainda não se inscreveu, eu mais uma vez peço que faça sua inscrição, porque é importante para que o vídeo possa alcançar o maior número possível de pessoas. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42, numa leitura que chamou muita atenção, uma leitura recente, e que eu quero tirar algumas lições de Atos 2,42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você sabe que a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, foi fundada no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Depois de ir para o céu, Jesus orientou seus apóstolos a permanecer na cidade de Jerusalém, porque dali a poucos dias desceria poder do alto e eles seriam orientados sobre como que tudo começaria a partir de Jerusalém. E de fato, 50 dias após a morte de Jesus, no chamado dia de Pentecostes, 10 dias aproximadamente após ele subir para o céu, o Espírito Santo desceu. O Pedro, utilizando as chaves do reino, como tinha sido prometido para ele lá em Mateus 16, ele ele pronuncia o primeiro sermão. E naquele primeiro sermão, a consequência é que quase 3.000 pessoas são acrescentadas ao corpo de Cristo. E aí a igreja continua. A igreja, na verdade, começa naquele dia. E no versículo 42, nós vemos como a igreja se portava. E por isso eu quero ainda destacar: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Nova Tradução da Linguagem de hoje traduz esse texto assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Então a palavra doutrina, a palavra originalmente grega, ela dá origem à nossa palavra didática, assim, ou o seu significado em português é ensino. A primeira igreja permanecia firme nos ensinos dos apóstolos. Agora, por que a igreja fazia questão de aprender dos apóstolos? Exatamente porque o que os apóstolos faziam foi aquilo que Jesus tinha ensinado para eles um pouco antes de ser entregue para ser crucificado. E também ele falou isso após a ressurreição. Vamos primeiro ver o texto que ele falou um pouquinho antes de ir para o céu, lá em Mateus capítulo 28, aquele texto conhecido, 18 até 20, mas 19 a 20 ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Pois é, na vida da igreja primitiva, por isso que fala, perseveravam na doutrina ou no ensino dos apóstolos. Seria reservado um espaço generoso, importante, essencial, para que houvesse momentos de ensino dos novos convertidos, dos convertidos, sobre aquilo que Jesus ensinou. Hoje em dia se dedica muito tempo, às vezes, a atividades sociais, ao canto. Canto é algo importante,
Mas na igreja primitiva, o espaço reservado para as reuniões da igreja era dado um espaço generoso para o ensino de Jesus, que ele entregou através dos apóstolos. Por que é importante frisar isso? É importante frisar que na igreja primitiva, nos seus primeiros 20, quase 30 anos, a igreja não tinha algo escrito em referente aos ensinos de Jesus. Os primeiros evangelhos, depois os livros da Bíblia, do Novo Testamento, os 27 livros, foram escritos mais de 20 anos após o estabelecimento da igreja. Na realidade, a igreja utilizava o Velho Testamento, os 39 livros do Velho Testamento, para explicar o cumprimento de toda a profecia sobre Jesus. Mas, e dali em diante, como que a igreja deveria se portar? Já que Jesus veio trazer uma nova aliança e não aquilo que foi escrito na lei de Moisés ou do Velho Testamento. E por esse motivo, os 12 apóstolos, Jesus tinha falado para eles: quando eu subir, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês, e os apóstolos teriam um papel importante porque eles seriam orientados diretamente pelo Espírito Santo. Olha só lá em João capítulo 16, versículo 12 e 13, que diz: tenho muito ainda para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então os apóstolos receberiam um dom especial que hoje em dia nenhum ser humano tem, que era a ideia de eles receberem de Deus a mensagem para mostrar como que a igreja deveria se portar dali em diante, uma vez estabelecida. Nesse sentido, eu costumo dizer que os apóstolos eram as Bíblias ambulantes. Eles recebiam do Senhor e eles transmitiam para, assim, a igreja. Com o tempo, esses apóstolos escreveriam os ensinamentos de Jesus e dali se tornaria o documento oficial da igreja. E isso é reconhecido. Quando o apóstolo Pedro está escrevendo a sua última carta, e já haviam vários livros escritos pelos apóstolos, boa parte dos escritos de Paulo, e do Tiago e dos demais escritores do Novo Testamento, olha só o que o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, 2 Pedro 3, 15 a 16. Ele diz: e considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são estáveis deturparão, olha o finalzinho, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Você percebe, o apóstolo Pedro, no final da vida, ao escrever a sua segunda carta, ele já reconhece os escritos de Paulo, como também os seus próprios escritos, como escritura sagrada. Por isso que a igreja de Jesus, e o nosso tema de hoje é a verdadeira igreja apostólica. A igreja de Jesus é apostólica porque a igreja de Cristo tem fundamento, ela é fundada na doutrina dos apóstolos que aprenderam do Senhor Jesus durante o tempo em que ele esteve aqui na terra, e podemos ver isso nos evangelhos. Muito ensino de Jesus estão nos evangelhos, mas também os apóstolos aprenderiam a partir do derramamento do Espírito Santo, e eles seriam orientados. E não é por menos que eu quero chamar a sua atenção, que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são escritos pelos apóstolos. A igreja depois estabeleceu quais seriam os chamados livros canônicos, o cânon, e quais seriam. E nesse sentido, você pode ver que dos 27 livros escolhidos, 21 são de apóstolos. E mesmo aqueles que não foram escritos por apóstolos, foram escritos por profetas. E muitos deles muito próximos dos apóstolos, como podemos ver, por exemplo, o Evangelho de Lucas, o Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, mas ele era muito próximo do apóstolo Paulo. Nós temos o Evangelho de Marcos, também escrito por alguém que era muito perto, muito próximo de um apóstolo. O Marcos era muito próximo do apóstolo Pedro.
Então, por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá na frente, lá em Efésios capítulo 2, 19 e 20, ele diz: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e quê? Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Um dia Jesus disse que a igreja seria fundada sobre a pedra, e a pedra ali não é Pedro, como erroneamente às vezes é compreendido. A pedra angular é o próprio Senhor Jesus. O próprio Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, especialmente 9 em diante, mostra que a pedra angular da igreja é o Senhor Jesus. Porém, a igreja estava fundamentada sobre o ensino dos apóstolos. Por quê? Porque eram os apóstolos as Bíblias ambulantes. E mesmo hoje, depois que eles já morreram, não existe mais nenhum apóstolo vivo, os livros do Novo Testamento, que são a base da nova aliança, a maioria foram escritos por apóstolos. Como eu falei, com a morte dos apóstolos, ninguém mais tinha esse poder de receber de Deus diretamente os ensinos que se tornariam a lei da igreja. A ideia da sucessão apostólica que alguns defendem não é algo bíblico. Isso aqui, na verdade, isso é uma coisa muito mais, isso é uma coisa humana, que uma interpretação errônea. Por quê? Porque os apóstolos morreram. E Deus, na sua sabedoria, providenciou que pessoas como Mateus escrevessem o Evangelho, pessoas como João escrevessem o Evangelho dele, escrevessem também, por exemplo, as 3 cartas de João, o próprio livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo, o último escolhido por Deus, escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. No passado, falsos profetas afirmaram receber uma revelação especial e formaram grupos religiosos. Hoje em dia, alguns grupos são grupos onde pessoas que se autodenominaram profetas dizem ter recebido um escrito posterior, assim, de Deus. São falsos profetas. Não devemos, assim, segui-los. Mas também, já na época do Novo Testamento, haviam aqueles que se declaravam falsos apóstolos. E o Paulo, o apóstolo de Deus, o último apóstolo escolhido por Deus, diz o seguinte: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Em uma das cartas de Jesus, no último livro, no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, Jesus elogia uma das igrejas porque ela descobria quem eram os falsos apóstolos. Então, hoje em dia, essa informação assim é importante, porque hoje em dia existem muitos grupos onde nós vemos pessoas que se autodenominam apóstolos, e essa autodenominação, esse título que eles utilizam para si mesmos, são títulos fraudulentos. Porque hoje em dia ninguém pode se levantar na igreja de Deus dizendo ser um apóstolo de Cristo. Os apóstolos de Cristo foram os 12 apóstolos. Judas se suicidou. No capítulo 1 de Atos, Matias tomou o lugar de Judas. E Paulo, ele mesmo diz, no futuro ele foi escolhido como o último apóstolo de Jesus. De lá para cá, ninguém tem assim esse privilégio, essa autoridade de dizer que é um apóstolo de Jesus. Por isso a igreja de Jesus é a verdadeira igreja apostólica. Primeiro, porque na igreja de Cristo, Jesus ele não é a maior estrela. Jesus é a única estrela, é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo é o corpo de Cristo. Então, por isso que, sendo a igreja de Jesus apostólica, nós precisamos tomar tempo para estudarmos, lermos o quê? A doutrina dos apóstolos. Claro que é importante ler o Velho Testamento, sim. Nele aprendemos como as profecias sobre a vinda de Jesus, e inclusive sobre o estabelecimento da igreja, como podemos ver, por exemplo, no capítulo 2 de Daniel. Porém, a igreja de Jesus, a igreja verdadeira, é aquela que reserva tempos importantes e generosos para estudar a doutrina dos apóstolos, ou seja, o Novo Testamento.
É importantíssimo lermos os 4 evangelhos. É muito importante lermos o livro de Atos. É importante ver as orientações que as cartas de Paulo nos dão. As cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Tiago, de Judas. Aliás, esses últimos 2 não são apóstolos, mas são os irmãos de Jesus. E o Tiago, inclusive, foi um dos presbíteros assim na igreja em Jerusalém. Então, usamos o Velho Testamento. Romanos 15:4 diz que somos confortados, consolados assim pelo Velho Testamento. Mas, no entanto, como eu já falei, porções importantes do Novo Testamento devem fazer parte da gente quando nos reunimos. Lembra? Jesus diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E aonde estão essas coisas? Nos evangelhos. Mas ele disse que iria revelar, fazer outras revelações além dos evangelhos. E aí entramos com o livro de Atos, entramos com as cartas. Nesse sentido, a igreja de Deus é a verdadeira igreja católica, inclusive. Não no sentido de ter o nome católico, mas a palavra católico significa universal, no mundo inteiro. A igreja de Jesus, ela é católica, ela é apostólica, porque ela é fundada por Jesus debaixo do fundamento dos apóstolos, que são assim todos os 27 livros do Velho Testamento. Algo importante: a igreja de Jesus verdadeira, ela tem como a sua regra de fé apenas as Escrituras e nada mais. Só os 66 livros, especialmente os 27 do Novo Testamento. As tradições religiosas que se seguiram não devem ser aceitas como assim ensino de Deus. Não é a igreja que define o que é bíblico. É a Bíblia que define qual é a igreja assim verdadeira. Como a igreja de Cristo deve agir está assim nos 27 livros do Novo Testamento de maneira especial. Apenas a igreja de Jesus, ela é católica porque ela é universal. Ela é apostólica porque ela está fundada assim sob o fundamento dos apóstolos. Ela só não é romana, porque a igreja de Jesus, a sua ancestral, a primeira igreja, a igreja modelo não está em Roma, apesar de Roma, a igreja ter chegado lá. Mas a igreja de Jesus, ela começou na cidade de Jerusalém. O reino de Deus foi estabelecido lá, como Daniel capítulo 2 tinha falado. E por causa disso, nesse sentido, a igreja de Jesus tem como a sua ancestral, a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém. E nesse sentido, nós também seguimos os passos dos nossos primeiros irmãos lá em Jerusalém. E a igreja foi fundada. Qual é a data de fundação da igreja de Jesus? A igreja verdadeira, no ano 33, mais ou menos, pelo calendário. 33, dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Qualquer outro grupo que tenha sido fundado depois é falso, porque a primeira igreja está lá. Se você quer ter essa mensagem por escrito, ela ainda não está no canal, na verdade no portal. Ela, se permitindo Deus, até o final, até sábado, domingo, ela estará. Nesta manhã de quinta-feira, eu quero te chamar a me acompanhar. Eu estou fazendo a leitura do livro de Atos, porque é o livro que fala da igreja primitiva, como tudo começou e como tudo deveria funcionar. E você pode me encontrar no Facebook, Valdir Silva. Você pode assim, se quiser mandar uma mensagem para mim, eu tenho um grupo no Telegram, eu tenho um grupo também no WhatsApp, onde todos os dias essas leituras do livro de Atos eu tenho compartilhado assim de maneira, claro, como sempre, gratuita. Para quê? Para que todos nós tenhamos condições de memorizar, de pensar, de refletir sobre a boa palavra de Deus, sendo que nesses dias a boa palavra de Deus tem sido o livro de Atos. Que Deus nos abençoe nessa manhã de quinta-feira. Assim diz a palavra do Senhor: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está dizendo hoje: seja forte, use a fé, e nunca perca a esperança de que vai dar tudo certo. Deus está no controle de tudo. Tem coisas que você poderá resolver.
Outras que é preciso confiar para que Deus resolva. Não tenha medo, Deus é maior. Não tenha dúvida, Deus tem poder. Não se desespere, Deus é fiel e vai dar tudo certo. Pega essa palavra para sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre.